se você for fazer uma análise mais aprofundada dos movimentos sociais, não é, que você tinha não muito no passado, não é, você tinha um ponto em comum, uma convergência, que era a luta pela democracia, não é? Então, todos aqueles movimentos queriam, num período de ditadura, agora eu quero a democracia. O que está em xeque hoje não é a democracia. O que está em xeque hoje é não dar força e voz a esses movimentos que estavam se organizando cada vez mais, e outros grupos jovens e outros grupos adensando a esses movimentos tradicionais mais antigos. Então é preciso quebrar com isso. A democracia só está sendo falada, não é? Isso aqui vai segurar a democracia, isso aqui vai perder a democracia. Na realidade, eu estou tirando voz dos movimentos sociais. Eu estou tirando voz das pessoas, dos sujeitos sociais, transformando essas pessoas em simplesmente grupos pequenos, micros, aonde o que eles vão estar debatendo não chegar a lugar nenhum. Não enxergam o desserviço que está sendo feito para a luta das mulheres, as lutas das pessoas minorizadas, porque eu não acredito em minoria não existe, são pessoas minorizadas, né? E essas pessoas minorizadas estão perdendo, vamos colocar assim, conquistas sociais importantíssimas que elas mesmas foram, desde o processo de redemocratização do país, encaminhando paulatinamente até o que nós conquistamos até os dias de hoje. Uma mulher à frente de um país patriarcal, oligárquico, né, com algumas características tipicamente, né, construídas do mandonismo, do nepotismo, de uma corrupção desenfreada, fizeram com que um afastamento do partido político da presidente da República com as massas, com os seus grupos populares, com quem o levou ao poder, porque isso é importante a gente colocar, as alianças políticas que foram feitas para poder, em nome de uma governabilidade, colocaram uma mulher, né, em xeque. Então, o que nós estamos assistindo, né, dentro desse processo todo, além de todas as discussões constitucionais ou não, um embate, um enfrentamento, uma luta de classe, uma questão de gênero, raça, etnia e classes sociais. A agressividade com que foi falado muitas vezes, né, ou aquele tchau querida, né, ou algumas posturas das próprias pessoas na votação que nós tivemos, né, na votação quando falavam, né, não, eu voto, né, para o impeachment, não quero que ela saia, não é, as falas, né, nós sentimos muito presentes questões que estão estruturadas, enraizadas na nossa sociedade. Por exemplo, o mundo privado vindo muito à tona em detrimento do mundo público. Apesar do público e o privado caminhar em conjunto, a questão dela ser mulher, o privado veio para frente. E ele veio para frente porque a sociedade brasileira ainda é a sociedade do mundo privado. É a sociedade do coronel, é a sociedade do desmando, das relações de poder arbitrário, despóticos, particulares e individuais. Então, você está assistindo hoje, né, todo esse processo, nós estamos assistindo o Brasil vindo à tona. Nós nunca fomos tão do jeitinho, tão cordiais, tão perversos e tão afagadores e que passa a mão assistencialistas e etc. como agora. E não porque o governo tenha avançado pouco, porque os avanços que o governo fez são os avanços dos grupos sociais. O que ela representa nesse sentido? A voz dos grupos sociais. Mesmo que ela não tenha conseguido, porque nada passava em votação, porque ela não tinha, não é, a maioria das pessoas concordando com as suas propostas, você tinha a força do movimento, o movimento negro, o movimento, né, todos os movimentos, né, lá presentes, as feministas, né, de todas as, vamos colocar assim, as categorias tinham voz, né, você tinha a secretaria, na secretaria programas, e esses programas discutiam com a sociedade civil. Então a figura dela, nesse sentido, enquanto mulher, era importantíssima porque foi uma conquista desse movimento.
não é? A derrubada, porque é golpe, né? Eu falo claramente, porque foi uma derrubada estrategicamente feita durante anos, isso está vindo gestado desde o governo Lula, porque aqui é a luta de classes que está presente. Como que o meu país agora tem uma chefe de Estado com uma trajetória de luta política de esquerda considerada mais radical dentro do que de senso comum a mídia passa, né? O que seria isso, né? Que, se é que a gente pode falar nesse sentido, mas é o que se entende, e uma pessoa que veio do operariado, que se desenvolveu, que cresceu e que foi se tornando uma liderança que eu preciso derrubar. A briga não é derrubar a Dilma. A Dilma é uma mulher que não poderia cair da forma que está caindo, mas a briga é luta de classes. Eu não quero o operário, eu não quero essa gente diferenciada, essas pessoas comandando o país. Então foi uma reorganização extremamente perversa, se você fizer uma análise mais aprofundada de diferentes grupos sociais, de elites, de burguesias, de vozes, não é, mais conservadoras, contra este avanço, não é, que esses outros grupos sociais, ditos indesejáveis, estavam construindo. Né? Então, derrubar a Dilma é para derrubar o Lula. Não é? Então, derrubar a mulher, agora nós derrubamos o operário. Está casado, está relacionado, não é? Porque agora você poderia abrir até agora um espaço para o negro. Olha só, já teve a mulher, o operário. É absurdo, né? E agora, olha que absurdo, um negro, uma negra, não é? Você tem mulheres negras empoderadas no governo, você tem, né, a igualdade racial, a secretaria com mulheres que estavam discutindo e debatendo isso. Então, este mundo não é, esse Brasil é um Brasil que estes grupos sociais específicos não queriam. Agora, a corrupção, a desculpa da corrupção, ela veio, mas é um país. Lógico, a gente não pode utilizar que sempre foi corrupto, mas eu vou usar como vamos colocar assim, a bandeira para movimentar os grupos mais conservadores, a questão da corrupção. Agora, nós não falamos e nós não discutimos todo esse processo, que é a tal das pedaladas, a tal de todas as coisas, o mensalão, que isso vem vindo desde o mensalão, isso já era uma prática do governos anteriores, Fernando Henrique, etc. Não é? Agora, este governo não pode. Volta. Tudo bem, você tinha uma bandeira de ética. Como que você comete as mesmas coisas que você criticava anteriormente? Mas não é isso. Você entende? Essas são falas, são lugares de falas, não é? Lugares de falas conservadores para exatamente levar a uma certa mobilização com as pessoas que saem às ruas vestindo verde e amarelo, que nunca vestiram, nem entendem o que é isso, não é? Que é um resgate horroroso, né, do verde amarelismo lá de trás, né? Se a gente for analisar o verde amarelismo do Plínio Salgado, eu falei, gente, isso é muito problemático. Onde mulheres saíram às ruas também brigando por uma sociedade mais conservadora. Depois você tem o resgate nos anos 70, com pessoas saindo às ruas em massas também, né, vestidos de verde e amarelo, né, ou até com a seleção canarinha que vai, né, deturpar e vai criar, vamos dizer, um torpor no que estava acontecendo naquele período, né, mas na realidade você tinha grupos sociais conservadores nas ruas falando, não, eu quero um Brasil da ordem, um Brasil disciplinado, um Brasil, não é? Assim. E nós, de uma certa forma, estamos vendo que esse Brasil estava se desconstruindo. Aquele Brasil que está lá na bandeira, para você atingir o progresso você tem que ter ordem, estava sendo desconstruído. Porque quem está construindo o Brasil, quem estava construindo o Brasil, era aquele que não tinha voz, que não podia estar sentado no banco da universidade, que não tinha moradia, que não tinha o acesso a determinadas coisas. E hoje ele estava, de uma certa forma, timidamente, ainda conseguindo ter acesso a algumas coisas, e principalmente ao uso e usufruto da cidade, dos espaços da cidade. Então, veja como essas questões são importantes e, na realidade, é o que está por detrás do processo de impeachment. O impeachment da Dilma é simbólico, né? Ele é representativo, é derrubar esses grupos sociais, né? E manter coronelismo, mandonismo, nepotismo, a corrupção aos moldes
né, que nós tínhamos da trajetória do Brasil desde sempre.